Abrir de novo, tá? Acho que agora vai dar certo. Também tava. Agora vamos ver se a Kate entra novamente. Nós estamos nos testes, tá, pessoal? Estamos nos testes. Oi, Chuchu. Estamos nos testes. Oi, Tirim. Pedro, é tu, Pedro? Estou esperando novamente a Kate entrar. Para ela me pedir. Acabei de entrar um negocinho alto aqui. Deixa eu falar. Pedro, It. Muito obrigada pela presença de vocês. Vou chamar ela de novo, ver se vai dar por aqui. Vamos ver. De amarelinho para fazer a cor do projeto. Vou botar mais para cima aqui, ó. Coisa da greve. Vamos esperar a professora Kate. Bom, enquanto isso, vou falando um pouco, tá? Enquanto a gente espera a nossa convidada. Essa aqui é a live da nossa... segunda live do nosso projeto Acende a Luta na Greve. Uma das atividades de greve que a gente está fazendo no Acende a Luta são lives com Boa Noite, lives com ex-presidentes da ADUF, que é a Associação de Docentes da Universidade Federal Fluminense, né? Estamos em greve em 2024, uma greve unificada dos 3 setores, docentes, discentes e servidores técnicos administrativos, em torno de reposição salarial, reposição orçamentária, né, melhor qualidade do bandejão, né, a professora Kate está entrando, enfim, das condições da moradia. Vamos ver se agora vai dar tudo certo. Tem que aceitar agora, tá? Kate. Já aceitei. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Vocês estão me Agora ouvindo? foi. Estou te ouvindo bem. Todo mundo ouvindo e vendo a gente? Pô, dá um retorno, por favor. Ai, que bom. Esperar o povo dar um retorno se está ouvindo e vendo a gente. Deixa eu tentar botar no suporte aqui, que eu ia entrar pelo computador e resolvi colocar no celular. Peraí. Bota suporte. Eu não. Ó. Obrigado, gente. Estou fazendo essa live aqui da UF mesmo. Hoje estava na atividade de greve do filme, com a Eblin e a Nina. Ah, sim. Aí já fiquei aqui direto. Muito legal. Foi muito boa a atividade, só... filme interessante. Pode ajeitar com calma. Tá. Estou apertando aqui. Pode. Eu calma. acho que está meio desfocado, mas eu não sei dizer por quê. Por que está desfocado, gente? Não sei. Melhorou. Alguém sabe? Pronto. Melhorou. Tá legal. Eu acho que é da conexão mesmo, ela vai ajeitando. Ah, então tá bom. Bom, gente, então vou dar início oficialmente, então, nossa live. Agora botou uma luz, ficou o quê? Gostei, mas tá pior, né? Eu gostei. Mandar você clicar na tela. Eu gostei muito assim da luz também. Assim vocês me veem bem. Assim você me vê bem. A gente vê bem. Ah, então tá bom. Sem luz. Vamos lá. Tá, pode ir assim. Então vamos em frente. Então vamos. Hoje, eu estava explicando aqui que isso é um projeto de atividade de greve dentro do projeto Acende a Luta, que é um projeto de extensão feito por alunos de estudo de mídia em disciplinas do curso, em que a gente está construindo memória sobre os movimentos e as lutas sociais em Niterói, certo?
ou quem quiser conhecer o projeto, é só ver aí no próprio perfil do Acende a Luta no Instagram. E como atividade de greve, como a turma resolveu que vai construir a memória dessa greve de 2024, né, como eu estava explicando, uma greve unificada, servidores técnico-administrativos, docentes, discentes, a gente pensou como uma maneira de produzir memória e fazer uma atividade de greve, né, fazer essas lives, que são uma espécie de entrevistas, depoimento, na verdade uma conversa, né, com ex-presidentes da DUF, de maneira a gente também registrar os últimos anos, como é que foi, né, processos difíceis, outras greves, outros movimentos, né. Eu resolvi começar exatamente com a Marina e com você, né, nem comecei pela ordem mais crescente, porque vocês pegaram, a meu ver, o pior momento, que foi o momento do governo Bolsonaro e pandemia, então, e tem muita Sim. fake news sobre esse momento, dizendo que não teve luta, que não teve, enfim, então, eu acho muito importante começar com vocês para desconstruir essa boataria perversa, né, que parece que a gente só faz luta em governo do PT, o que não é verdade. E Não é. aí, eu construí essa ideia das lives. Começamos semana passada com a Marina Tedesco, que presidiu a DUF 2018-2020. Hoje você é a nossa convidada, né? Então, vou te apresentar aqui rapidinho. Kate Lane, né? Kate Lane. Lane, professora do Muita gente colégio. fala Lane também, eu Pois aceito o que é. vier. Mas olha, vou perguntar. Professora do Colégio Universitário Geraldo Reis, que é o colune da UF, né? Doutora em Artes Visuais. Foi secretária-geral da DUF no biênio 2016-2018 e presidiu a DUF no biênio 2020-2022, fazendo a sequência da semana passada para agora com a Marina e você. Então, eu vou te passar a palavra. Eu estou seguindo um roteirinho mais ou menos das pessoas se apresentarem, então eu queria que você falasse um pouco de você, da sua trajetória, né? Eu conversei um pouco assim com a Mariana, um pouco da sua trajetória rumo à academia e um pouco da sua trajetória rumo ao movimento sindical, tá? Seja muito Legal. bem-vindo, passando a palavra para você. E obrigado a todo mundo que está aqui. Deixa eu fazer dois agradecimentos que da outra vez a gente acabou correndo, eu não fiz, que essa live encerra. Uhum. Queria agradecer os alunos da disciplina Mídia e Práticas Participativas que estão fazendo comigo, né? E principalmente a equipe de divulgação, que cria essas belíssimas artes, que bota as coisas para mim, tá? Então, queria agradecer. E queria agradecer também o pessoal do BA Mídia, que está fazendo o collab, então eles também estão divulgando junto com a gente. Então, os dois agradecimentos eu esqueci na correria da semana passada, e foi feio. Estou fazendo hoje. Kate, por favor, passando a palavra. Ana, obrigada. Queria primeiro agradecer o convite, né? Enfim, agradecer e falar e parabenizar pelo projeto, né? Acho que é muito importante que a gente acenda mesmo essa memória das nossas lutas, porque a gente tem, inclusive, um certo senso comum de que a luta não dá em nada, de que não vale a pena fazer greve, né? E acho que é importante que a gente, por meio, né, das mídias, das redes sociais, resgate essa memória nossa, né, de luta. Então, parabéns pelo projeto e já agradecendo aqui o convite. Eu sou cria da Baixada Fluminense, né? Eu nasci em São João de Meriti, fui criada na Pavuna e estudei a vida inteira de escola pública. Por isso que, para mim, também esse lugar da educação pública é um lugar muito caro, um lugar de memória, de afeto, né? E eu não sabia nem que existia universidade, eu acho. Quem foi me ensinando o que era universidade foi a própria escola pública, né? Os professores foram, enfim, falando que esse lugar também era um lugar para nós, né? A minha família, acho que muitos da minha geração são talvez os primeiros a chegarem na universidade. Eu sou a primeira pessoa da minha família a chegar na universidade, né? Meu pai era vidraceiro, minha mãe dona de casa e, enfim, estudaram até na época o antigo primário, né? Meu pai depois retomou os estudos, fez EJA, fez EAD e se formou em turismo, inclusive. Mas já depois de 60 anos, né? Porque não era uma realidade colocada para os trabalhadores da época, né? Esse acesso à universidade. Então, para mim, foi muito importante essa trajetória dentro da educação pública, de entender que esse lugar da universidade, que embora ainda seja bastante elitista, a gente luta muito para que ele não seja mais assim, a gente quer uma universidade popular, de acesso universal, né, com a garantia do acesso e permanência. Então, foi essa educação pública que me mostrou que era para disputar esse lugar. E hoje eu só tenho uma profissão que ainda tem algum direito trabalhista, que a gente pode falar disso também depois, que acho que não é à toa que a gente é tão atacado, servidor público, né? Que a gente vive um momento de reconfiguração do mundo do trabalho, onde não tem mais direito trabalhista. E nós somos uma categoria, né, do serviço público, que ainda temos férias, 13º, né? A garantia de 40 horas de trabalho, né? Que nem isso a gente tem mais, né? A gente está aí vivendo
um novo século XVIII, a carga horária diária de mais de 18 horas de trabalho. Então, foi essa educação pública, foi a universidade que me deu essa possibilidade de hoje ter uma carreira, que a gente está brigando para que ela continue a existir, né? Que é um pouco essa, para mim, esse é o ponto central da greve. Que a gente continue tendo essa carreira, que a gente continue tendo educação pública, serviço público, porque ele vem sendo desmontado aí, pelo menos ao longo dos últimos 40 anos, que inclusive é a minha idade, né? Então eu peguei o boom do neoliberalismo no Brasil aí, né? Mas é um pouco essa a minha trajetória acadêmica, né? Eu sou formada em artes, eu fiz graduação em artes, mestrado e doutorado em artes, com foco nas culturas populares, em especial de origem afro-indígena. Então, meu foco de estudo do mestrado foi candomblé. Eu não frequento mais, já fui frequentadora de candomblé no passado, hoje não frequento mais nenhuma casa, mas sou muito ligada a essa religião. Inclusive, a gente pauta bastante a questão do racismo religioso nas escolas, né? Porque não tem como a gente falar de cultura e arte afro-brasileira sem falar também da religiosidade, né? E da importância da diversidade religiosa, né? Então, um pouco essa é a minha trajetória acadêmica e de objeto de estudo. E aí, a sua entrada mais para a questão sindicalista, quer dizer, você está na universidade, está no Colônia há quanto tempo? Está na UF há quanto tempo? Eu estou na UF há 10 anos. Eu fiz 10 anos de UF esse ano, eu entrei em 2014. E antes você fez mestrado e doutorado onde? Fiz mestrado na UERJ e doutorado na EBA, na UFRJ. E graduação na UERJ também. Num currículo que não existe mais, que é o da educação artística, que era um currículo polivalente, a gente pode, né? Em tese eu posso dar aula de tudo, que é uma briga também da arte e educação, né? Porque a minha habilitação é história da arte, na verdade. Então eu trabalho muito mais com artes visuais, com história da arte e com a dança, não pela formação universitária, mas pela vivência na cultura popular, né? Esse é mais meu campo de trabalho, mas a minha formação é nesse currículo que foi extinto, de educação artística, e que aí se transformou no currículo que atualmente é de artes visuais, né? Licenciatura em artes visuais. E aí então, fiz mestrado na própria UERJ e doutorado na EBA. Eu terminei o doutorado no ano que eu entrei no Colune, em 2014 também. Sim. Somando, então, são pelo menos uns 20 anos de vivência com universidade pública e várias greves, várias. E como é que foi essa sua entrada na luta? Por exemplo, você tinha uma vivência na luta estudantil, começou sua vivência já como professora, nessa coisa mais do movimento, não só sindical, mas movimento de luta, né? Sim. Eu tive um primeiro envolvimento com o movimento estudantil ainda no ensino médio. Eu estava até falando isso com os meus alunos esses dias, assim, que tinha, pelo menos me parecia que tinha uma movimentação muito maior, inclusive da universidade com os colégios de educação básica, porque eu lembro que quem foi no meu colégio, assim, já eram pessoas que estavam na graduação na época, e eram pessoas que iam lá, eram militantes, né, do movimento estudantil universitário, que ajudavam a gente a fundar grêmios. Então, eu participei da fundação de um grêmio, né, concorri, fui da diretoria desse grêmio lá em 98, quando a gente gritava fora já daqui, fora FHC e fora FMI. A gente mudou, só vai mudando o nome dos presidentes, porque o fora a gente mantém. Então, foi meu primeiro envolvimento. Mas quando eu fui para a universidade, aí eu tenho que confessar essa minha parte, eu não fui muito envolvida inicialmente com o movimento estudantil. Ao contrário, assim, eu achava que era uma coisa que estava superada, que a luta de classes não tinha importância, que era uma coisa datada, sabe? Essa coisa... E que não era para mim aquilo. E aí eu tive um grande amigo que uma vez me deu um livro chamado Brasil Nunca Mais. E aquilo me deu falando, caramba, que coisa, né? Aquilo me acendeu, me motivou de uma maneira, assim. E eu cheguei a me envolver com CA de artes, assim, mas bem pouco. O que me trouxe mesmo para a realidade foi o mundo do trabalho. Eu fui tá um pouco sem foco, né? Não sei se é a minha internet, chegar para cá. Eu trabalhei na Livraria da Travessa, de 2003 até 2007, mais ou menos. E é isso, é comércio, né? Eu adorava trabalhar lá, porque você está no meio dos livros, mas é uma vida de vendedor, né? Então, era muito cansativo, era uma carga horária, o salário era muito baixo, a gente tinha que dobrar a carga horária para ter um salário melhor. Então, acabava que eu trabalhava 12 horas, eu trabalhava no CCBB.
E aí foi caindo a minha ficha, assim, nossa, se eu trabalho nesse lugar aqui e eu ganho, sei lá, R$ 600 na época de salário, né? Mas tem mais funcionários aqui, quanto será que os salários, somando esses salários aqui, sabe, fazendo umas contas assim, Sim, sim, já dá para sim. pagar pelo menos o aluguel. Então todo o resto do mês é lucro, né? E aí acho que foi reacendendo uma luzinha na minha cabeça, assim, que a gente precisava. Enfim, primeiro eu Sim, precisava, na época, isso foi muito forte para mim, eu precisava de uma profissão que me desse folga, eu precisava ter sábado e domingo, porque eu não trabalhava, eu trabalhava sábado e domingo sim, direto, então, que eu acho que é um pouco isso, né? As profissões que estão mais precarizadas, elas tiram da gente a possibilidade da gente se organizar, que não tinha sindicato, sindicato dos comerciários é um sindicato que é totalmente patronal, né? Está sempre a sim, favor dos patrões. Então, tira a possibilidade de a gente se organizar e a gente está sempre tão cansado que a gente não sim, sim, consegue pensar em mais nada, né? sim, Enfim, aí no meio desse. Eu fiz a graduação sempre trabalhando, porque também é uma outra realidade nossa, né? Eu estudava à sim, noite, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Por isso que eu demorei 5 anos, inclusive, para fazer a graduação, que era 4, que eu sim, não sim, dava conta, né? É, e é uma realidade também atual, né? Muita gente, inclusive, abandona a universidade, abandona o ensino médio porque precisa trabalhar. Então, foi esse mundo do trabalho que foi me dando um choque de realidade. Falando, não, existe luta de classe sim, existe patrão, quem tá ganhando dinheiro com o meu trabalho é o patrão. E aí eu falei, bom, vou estudar, vou meter a cara no mestrado para poder, enfim, alcançar, ter uma outra profissão, né? E foi sim, nisso que eu fui focando, assim. Fui fazer o mestrado e falei, bom, vou então tentar um concurso público. Aí eu fiz concurso público, gente, igual uma louca, assim, né? Cheguei a pagar aqueles cursos, né? Tem muito, aqui pelo centro da cidade tem muito curso. Apostila, que comprava apostila ainda impressa, né? Não tinha YouTube, né, gente? Não tinha YouTube. Eu tinha o MP3 que eu ouvia sobre a lei 1102, umas coisas assim. E aí comecei concurso público primeiro para qualquer área, que eu acho que isso também é importante, né? Eu não comecei com um foco na educação, porque o que eu queria era emprego, né? O que a gente sim, quer, sim, enquanto filho da classe trabalhadora, é ter um emprego, né? Ter sim. dinheiro para sobreviver. E aí eu fiz tudo quanto é concurso, e o primeiro concurso que eu passei foi o da SEDUC, da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, para dar acho que tá. Ah, é a Ana. Eu tô bem? Tô travando, não? Não, tá tudo bem, tá Deu uma tudo rodinha bem. aqui. É E que aí eu eu precisei ver a fui dar hora, e aula. quando eu sumir assim, Kate, que eu esqueço de botar um relógio do lado, eu tenho que sair para ver a Ah, tá. hora, Tá para não bom. perder o tempo, tá? Vocês podiam me avisar a hora aí, É, gente, de vez em quando. Nove e vai, me, meia, 9h45. vai me avisando também, senão eu vou falando que é uma beleza. Não, pode estar falando, tá? E aí foi meu primeiro contato com a educação, enquanto professora, né? Foi na SEDUC, dando aula lá no Parque Araruama, que é São João de Meriti. Então, para mim, Sim. tinha uma coisa de voltar à minha origem, né? Que é o meu local de Aham. nascimento, e enfim, viver um pouco ali de uma realidade que já era próxima de mim. Só que era uma realidade muito difícil de trabalho. As condições de trabalho eram muito ruins. O salário, na época, eu entrei em 2009. Foi o ano que eu tive meu primeiro filho, inclusive. Então, o salário era tipo 600 e pouco, era muito, muito ruim, assim. E aí teve uma greve em 2011. E aí foi a primeira greve que eu, de fato, participei, mas participei, assim, com muitas parcimônias, sabe? Eu, inclusive, reproduzi um discurso que eu vejo muito na mídia e muita gente reproduzir, que é a greve atrapalha, né? A greve, enfim, se a gente for pra rua, tira o direito de ir e vir das pessoas, né? Então, é uma coisa muito que a gente reproduz, porque é o que está de mais imediato, né? Então, eu ficava assim, fazia greve, mas não estava muito envolvida, não era organizada assim no sindicato, o CEP, né, que é o sindicato responsável. Então, eu Aham. ficava mais de fora. Mas foi a greve que conseguiu elevar esse salário, que era 600 e pouco, para R$ 1.001, né? Que ainda é Sim, baixo, mas que teve algum ganho. Enfim, aí sim. em 2013 eu já estava no município do Rio, que aí eu continuei fazendo concurso, fui para o município do Rio, entrei em Uhum. 2011, fui do município de Niterói também, trabalhei aí numa escolinha que tem no Campo de São Bento. E aí em 2013 veio uma grande greve do município do Rio, que estava em pauta a votação do plano de carreira, né, da época dos professores do Uhum. município. Era o nosso querido progressista Eduardo Paes, o prefeito na época, que estava passando roda aqui na região portuária e fazendo remoções à vera, porque estava às vésperas, né,
de Copa, Olimpíada, não sei o quê. E o plano de carreira era terrível, o plano de carreira que a prefeitura tinha para oferecer. Que a pessoa com doutorado ganhava, sei lá, começava ganhando 5 mil para dar 40 horas de aula, não tem dedicação exclusiva, enfim, é um outro esquema, né, de trabalho, onde o professor é visto só como professor que dá aula. Que tem isso também, né? A nossa profissão, ela não é só dar aula. A pesquisa, ela é parte fundamental do fazer docente. A gente pesquisa para fazer tudo, para fazer aula, enfim, para fazer projetos, né? E na universidade ainda tem a extensão, né? Então, o trabalho no município era muito mais difícil, assim. E aí essa greve foi muito grande, mobilizou muita gente. A gente ficou, acho que 3 ou 4 meses em greve. O plano de carreira foi votado. A toque de caixa, com o exército na rua, a gente levou muita bala de borracha, muita bomba de gás lacrimogênio. Mas o ganho daquela greve foi exatamente a mobilização. A gente fala isso, às vezes parece, o pessoal acha que é pouco, né? Mas o município não fazia greve há 20 anos. E foi aquilo ali que foi decisivo para eu entrar no movimento sindical. Porque se não fosse essa luta do CEP, se não fosse ver como o CEP se organiza, né? Enfim, não fosse essa mobilização, eu certamente não teria consciência que eu fui adquirindo naquela época, né? Então, aí em 2014 eu já entro na UF, já entro com a cabeça assim, procurando os sindicatos, quero me filiar com outra cabeça, assim. Então, isso é muito legal do movimento sindical, né? Porque a gente vai realmente ganhando consciência, a gente vai mudando a nossa visão de mundo, e acho que isso é o mais importante, assim. E aí, você já foi se sindicalizando, pegou a primeira greve que você pega na UF, é de 2015. É a de 2015. Deixa eu só pegar um carregador, peraí. Pode, Deixa eu só fechar aqui. fica à vontade. Gente, enquanto que está pegando o carregador, se vocês tiverem comentários, perguntas, coloca no chat, tá? Agradecendo a presença de quem está aqui, muito obrigada. Então, quem quiser participar com pergunta, com comentário, tá? Todo mundo muito bem-vindo. Tô voltando, peraí. Não, tá tranquila. Já vou anunciando, enquanto isso aqui, que a nossa próxima live vai ser com a professora Eblin, de Serviço Social, que estava à frente da ADUF na greve de 2012. Obrigada, Andréia, pela sua presença luxuosa. Vai ser sexta-feira que vem, 19 horas, tá? Os horários, gente, vão mudando na semana, que é de acordo com o que todo mundo pode, tá? Todo mundo fazendo muita atividade de greve, então é quando encaixa. Mas fica gravado, quem não puder ver ao vivo, vê depois, tá? A Eblin era presidente na época quando eu entrei na universidade, em 2014. Foi, inclusive, ela que respondeu o meu primeiro e-mail perguntando como é que eu faço para me filiar à DUF. E aí, em 2015, você pega a primeira greve. Isso, aí em 2015 eu pego a primeira greve e eu lembro da deflagração ser em maio, numa assembleia já bem cheia, e eu já entro nessa greve com uma outra cabeça, já entro de cabeça na greve, né? Tem na universidade, no Andes, né? O Andes é um sindicato que se movimenta pela base, é um sindicato nacional, então, assim, era diferente da dinâmica que eu conhecia do CEP, que é um sindicato estadual. Então, ter uma visão de como é esse sindicato nacionalmente, né, com cada universidade decidindo no seu local se deflagra ou não, assim, é uma dinâmica bem distinta, né? E existe um comando nacional de greve também. Então, durante as greves, a diretoria do sindicato se dissolve. E quem comanda o sindicato, tanto nacional quanto local, são os comandos de greve, né? O comando nacional de greve, o comando local de greve. E isso é muito interessante, porque tira essa história da diretoria querer passar o rodo, da diretoria autoritária, né? Porque quem comanda mesmo é quem está na base. Então é muito legal que o Andes tenha esse método, né, de muito funcionamento. E foi assim que eu fui chegando. Assim, a gente fez muita caravana para Brasília em 2015, teve muito ato de rua. Já era uma greve difícil, assim, porque muita gente também falava que não era para fazer greve, porque, enfim, porque também era um governo do PT, né? Em 2012, eu imagino, não foi que eu peguei, mas imagino que tem também esse discurso, né? Já tinha esse discurso que está colocado hoje, lá em 2015, né? Que era um governo dos trabalhadores, enfim, e a gente fazia uma análise de que não é contra o governo que a gente faz greve, né? É contra a política que está implementada, e essa política muitas vezes não é do governo, ela é uma política de Estado. Né? O que está aí hoje para nós, que é o neoliberalismo, ele vai continuar, né? Se a gente não enfrentar.
Então, por isso que é importante a gente enfrentar esse modelo econômico, né? É um modelo que é político e é econômico. Mas, enfim, foi uma greve grande, né? A gente ficou em greve de maio, se não me engano, a outubro. A UF saiu e algumas outras continuaram em greve, porque também tem esse movimento, né? Cada universidade vai escolhendo o momento que acha adequado para entrar e também de saída, né? E a saída também é complicada. Construir a saída de uma greve também não é uma tarefa fácil, assim. Na época, o Coluna enfrentava umas condições muito ruins, assim, a gente não era uma unidade, né, dentro da UF, então a gente não sequer elegia a nossa direção. A direção era indicada da reitoria. Então, para nós, tinha também uma pauta específica muito cara, que era da nossa própria autonomia, né, enquanto unidade. E ali foi se formando também, durante a greve de 2015, um grupo no Colune para lutar que aquele colégio, né, se tornasse, de fato, um colégio autônomo, uma unidade, que a gente pudesse eleger a nossa direção. Na época, a gente tinha muitos problemas com refeitórios lá, porque tinha muito pombo. A gente falava isso repetidamente nas assembleias, a pessoa até ria, que a gente comia com os pombos no Colune. Mas é isso, se criou um grupo muito mobilizado, que começou a atuar bastante no sindicato e que, para mim, é muito legal de ver a Cecília, que hoje é a presidente da DUF, né? Que também é da carreira EBTT, que é a carreira do ensino básico, técnico e tecnológico, como presidente, né? Esse ano do Colune. E acho que é importante também falar dessa diferença, né, Ana, entre a carreira do magistério superior e a carreira do ensino básico dentro da universidade, porque essa carreira nossa, a EBTT, é criada em 2012. Andréia falou que lembra dos pombos também. Também. Olha, a gente ficou famoso, menina, por causa desse negócio do pombo, do refeitório do Colune. Mas, enfim, a gente tem dentro da universidade uma... porque o pessoal acha, primeiro, que a gente não faz pesquisa e extensão, a gente só dá aula, e a escola básica, ela é vista quase como um depósito, né? Você vai lá, deposita seu filho, sua filha, deixa lá e é isso, né? E como se a gente não produzisse conhecimento, não pensasse, não sei, como se fosse uma carreira mesmo hierarquicamente inferior à do magistério superior, né? A gente tem uma briga no Andes, né? Uma das pautas que a gente do Andes levanta é a da carreira única, porque essa carreira foi criada para nos dividir. Então, a gente não vê sentido em ter duas carreiras, né, atuando dentro do mesmo ambiente, que é o ambiente universitário, o ambiente da educação. Então, a nossa briga também é para que essa carreira vire uma carreira única, que é a carreira do magistério federal, né? Sim. E aí é até legal você, se você puder, antes da gente seguir, falar um pouquinho o que é o Colune, porque muita gente, como vai ficar gravado, é importante explicar. O Colune funciona aqui do lado do campus de Jaguatá, num antigo CIEP, né? E se você pudesse explicar um pouquinho, eu acho importante. Isso. O Colune, então, acho que pode começar pelo nome, né? O que é Colune? É o Colégio Universitário, é a sigla para Colégio Universitário. O nome dele é Colégio Universitário Geral do Reis Filho, mas a gente chama carinhosamente de Colune UF. Tem outros Colunes, tem o Colune que é de Viçosa, o FV, se não me engano, Colune UFV. Mas os Colunes, eles se propõem a uma diferenciação, e por isso que o nome é diferente, dos CAPs, que são colégios de aplicação. Os CAPs, eles surgem primeiro. Então, o primeiro CAP, se eu não me engano, é o da UFRJ ou da Bahia, já não me recordo mais, que são dos anos 40. Eles surgem com uma ideia de aplicar conhecimentos da universidade na escola, na educação básica. Então, tem uma coisa mesmo quase hierárquica, né? De aplicar um conhecimento que era da universidade numa escola básica. Hoje, isso não é mais assim, mas ele surge com essa concepção, né? Os colégios universitários já surgem tentando enfrentar essa lógica, e já é anos 70, 80, se não me engano, com a ideia de que a gente também produz conhecimento. Então, nós não somos um colégio onde se aplica coisas, nós somos um colégio da universidade. É mais uma unidade da universidade. Por isso que a gente chama Colune e não CAP. Aí o pessoal já fala, CAP da UF? Falou, mas não é. Na prática, mas não é. Porque o nome é outro, né? Então, só para primeiro dar essa diferença. E ele é um dos colégios universitários mais recentes. Ele surge em 2006. Eu acho, não sei se depois do Colune surgiu mais algum. Eu acho que pode ser que ele seja o último dessa leva, né? Porque eu não sei te dizer também a quantidade, mas a gente tem vários colégios aí universitários, entre
colégios universitários e CAPES espalhados, né, Brasil afora, da rede federal. Tem os estaduais também, a UERJ tem CAP, mas também não sei dizer essas quantidades todas. Mas, enfim, a gente tem até um fórum que chama Condicap, não sei se vocês também já ouviram falar, que é formado pelas direções de CAPES e Colunes, como se fosse uma espécie de Andifes, né? Seria o nosso Condicap, que tem uma verba, inclusive, que é destinada para os colégios, que não dá para nada, não dá sequer para bancar a alimentação da galera, mas existe esse fórum aí. Então é isso, ele surge em 2006, antes de 2006 ele era estadual, então tem aquele modelo do CIEP, né, e ele é federalizado a partir de 2006. Só que aí ele começa, ele já começa muito precário, porque ele começa com um contrato, na verdade não é nem um contrato de trabalho, é um contrato de bolsa com a FEC, que é essa Fundação Euclides da Cunha, que tem na UF, né? Então, muitos professores que deram aula no Colune foram contratados como bolsistas e não como professores. E a gente também denunciava isso na greve de 2015, porque é também uma característica do momento atual, né, essa terceirização por dentro. Como a gente tem a EBSER, né? Enfim, no caso específico da FEC, não dava nem para dizer que é uma terceirização. Porque o que a FEC alegava? Que não era contrato de trabalho, então não é terceirizado. É bolsa. Eles davam 12 bolsas para a pessoa trabalhar lá, não era nem 12, acho que era 11. E aí, o que acontecia com isso? Tinha pessoas ministrando aula, normalmente, como se fosse professor, mas saía barato na universidade, porque não pagava férias, 13º, né, direito trabalhista nenhum. Quando ia embora, tchau. Exatamente, uma precarização total. E, enfim, a gente brigou muito para que o contrato FEC acabasse. O problema é que ele acabou. Ano passado, a reitoria resolveu acabar com ele, porque bateu uma consciência no Antônio Cláudio, aí resolveu acabar. Só que não botou nada no lugar. E aí a gente ficou sem professor. Né? Então, a gente está também numa luta para o concurso público para o Colune, porque o que tem, a gente é um colégio integral também, é importante dizer isso, né? A gente funciona de 7h30 às 3h30 da tarde, com atividades extras até 5h30. Então, é o dia inteiro no Colune, né? É café da manhã, é almoço, lanche, que é muito importante. Eu achei esse modelo de escola, eu acho ideal. Só que para isso precisa muito de dinheiro. Né? E é isso que o pessoal às vezes não compreende, né? E a gente, sendo dedicação exclusiva 40 horas, não dá conta de pegar todas as turmas. Porque a gente, além de dar aula, a gente faz pesquisa e extensão. E o Colune tem muitos projetos. Tem bolsa de monitoria para os alunos, né? Desde do Fundamental 2 ao ensino médio. Tem pré-iniciação científica, que é uma coisa que eu acho linda, né, que a gente chama carinhosamente de pibiquinho, que são para alunos desde a educação infantil até o ensino médio. Então, também tem isso, né? A gente, na educação infantil, tem criancinhas, assim, de 4 anos, 3 anos, pesquisando, sabe? Que acho que fomenta essa curiosidade do pesquisador. Isso é muito legal no Colune, assim. Então, é um colégio muito, muito rico, assim, de diversidade, de projeto, de visão política-pedagógica, né? A gente tem uma pauta muito, que a gente levanta muito lá, que é da educação antirracista. Eu coordeno lá um grupo que chama ODU, que é um grupo de pesquisa e extensão em educação antirracista, junto com a Ana Carolina Lacorte, a Natália Barbosa, que é diretora da escola, é vice-diretora. E a gente, enfim, dá curso de extensão, faz pesquisa, assim, sempre com essa temática, que para nós é muito importante, assim. E o Colune é, de fato, uma escola que abraça esses projetos, assim. A gente não tem medo de tocar em pautas que, nos últimos anos, muitas pessoas têm medo de tocar, né? Pautas de questões de gênero, diversidade sexual e religiosa. A gente não tem esse medo, né? O Escola Sem Partido não nos venceu. Então, a gente tem um corpo pedagógico e uma direção também que é muito progressista e que não tem medo de dizer isso no seu próprio projeto político-pedagógico, né? Que escola é essa que a gente quer? A gente quer uma escola diversa, democrática, uma escola popular, né? O Colune não funciona como prova, diferente dos outros CAPs, isso é muito importante dizer também. O Colune é sorteio. Só que a gente tem pouca vaga, né? Abre às vezes uma vaga por série, tem ano que só abre cadastro de reserva, porque para ter mais gente, a gente precisa de mais dinheiro para esse colégio poder continuar existindo, né? Então, só de ter sorteio, para mim,
já é muito bom, porque você não cria uma seleção, eu só quero os melhores. Né? Não, não é assim que a escola pública tem que funcionar. Então, a gente também bate muito nessa tecla, assim, de que a gente vai continuar sendo sorteio, porque tem um discurso assim, né? A gente, para o colégio poder funcionar bem, a gente tem que ter bons alunos, né? Mas o colégio bom forma bons alunos. É isso. Não é isso? Então, a gente sempre é uma bandeira que a gente levanta e quando a gente até conversa com outros professores de outros CAPs, as pessoas ficam assim, mas nossa, como é que vocês conseguem manter isso? Porque os professores da minha escola não querem. É opção política, né? Porque o sorteio, ele permite que qualquer um entre, né? E ainda assim a gente tem pessoas que sequer sabem que o Coluna é por sorteio. Tem pessoas que não acham, ou não sabem que ele é da universidade, ou quando sabem que ele é da universidade, às vezes nem tentam. Porque, enfim, ou porque não podem estar no horário integral, isso também é importante de dizer, né? A gente tem, às vezes, alunos que evadem por conta de trabalho. Né? Chega no ensino médio, eu acho que é uma linha de corte para a gente pensar, né? E tem o último censo aí do IBGE também trouxe isso, né? Que menos da metade da população que se forma no ensino médio é negra, né? Está em torno de 40 e poucos por cento. Isso tem a ver com o fato das pessoas terem que sair, deixar de estudar para trabalhar ou fazer um ensino em horário parcial. Né? Então, isso é para a gente pensar também. A gente quer um colégio integral, porque a gente acredita nesse formato, né? Não só integral de horário, mas de formação integral, né? Da gente trabalhar, entender a educação não só para ler e escrever, né? A gente quer uma educação que permita a gente pensar e mudar esse mundo, né? Então, para ter educação integral, a gente tem que garantir que esse estudante possa estar lá. Então, uma coisa que a gente vai precisar avançar e que tem a ver com a pauta da greve da recomposição orçamentária é uma política de acesso e permanência. Né? O Colune não tem, por exemplo, uma coisa que o Pedro II já faz, que são aquelas bolsas de assistência estudantil. A gente tem bolsa para PIBIQUIM, para monitoria, mas a gente ainda não tem essa de assistência. E isso é uma coisa que a gente vai precisar lutar também. Sim. Deixa eu te perguntar, aí você contou que em 2015, uma das questões era transformar o Coluna em unidade. Isso foi conseguido? Isso foi uma conquista? Foi conseguido, se não me engano, em 2020 ou 20. Demorou um tempo, tá? Demorou, sim. Demorou, mas conseguimos. A gente, o nosso diretor agora é o Charleston e a vice a Natália foram eleitos. Antes, o Charleston já estava como pró-tempore, né? Porque teve um trâmite aí até ser aprovado no CUV, a unidade, então ele ficou um tempo ali como diretor, mas foi uma pessoa que foi indicada pelo corpo docente, não pela reitoria. Então, a gente hoje tem uma direção eleita, uma direção, inclusive, que dialoga bastante com o corpo docente, assim, isso também é importante de frisar, né? É uma gestão que procura um diálogo, que não persegue servidor em greve, porque a gente tem por aí na universidade muita gestão que persegue, tá, gente? Então, tem que valorizar as que não perseguem. E depois eu vou até passar para o que a Andréia está falando, mas eu vou até seguir rapidamente. O fato de você ser eleita para presidente da ADUF na gestão 2020-2022 já tem a ver com o fato do Coluna ter virado unidade, permitiu essa integração. Não é isso? Tem a ver? Eu acho que não. Não. Eu acho que tem a ver mais... eu acho que tem a ver, porque desde a greve de 2015, eu me tornei muito atuante no sindicato, e no sindicato a gente tem os GTs, né, os grupos de trabalho. Então, mesmo... porque o sindicato fica muito mais, vou chamar de vivo, né, durante as greves, porque chega gente nova, né, enfim, as assembleias ficam cheias, né, mas existe um período meio de marasmo no sindicato que é ruim, né, a gente queria mesmo que o sindicato tivesse o tempo todo movimentação, mas não na realidade. Mas tem pessoas que ficam lá. E eu fui uma dessas pessoas, né? Junto com várias outras que estão tocando esse sindicato aí há 40 anos, pelo menos, né? Então, a gente tem os GTs, que é muito legal, são os grupos de trabalho, e aí cada um tem uma temática, enfim, tem um de gênero que eu participo, sobre questões étnico-raciais de gênero, e participo também de um outro de políticas educacionais. Mas tem um GT para pensar carreira, tem um GT para pensar a questão dos aposentados, enfim, são vários GTs. E aí tem encontros, né, nacionais, tem encontros locais, tem atividades fora dos períodos de greve.
E aí, em 2016, eu participei pela primeira vez da gestão, né? Que eu fui Aham. secretária-geral de Sim. 2016 a 2018. E acho que foi um pouco isso assim que me leva a voltar em 2020. A Nina pega a gestão 2018, 2020 e depois eu volto em 2020, porque também tem uma coisa que acho que a gente também tem que pensar, que é essa vida da diretoria, ela é muito pesada. Então, eu não sou a pessoa que emenda uma gestão na outra, mas tem gente que consegue emendar. Sim, Eu sim, preciso sim. dar uma folga. Ó, Então, sim. fiquei 18, 20, aí fui para a base 20, 22, 16, 18, aí fui 18. para a base 18, 20 e volto 20, 22. Aí Mas acho que você tem mais a entrou. ver com isso Entendi, do entendi. que de É porque fato do eu tô achando colune, muito entendeu? legal a gente estar tendo as assembleias no Colune, essa integração maior que eu não tinha percebido até a greve de 2016, entendeu? Então eu achei isso. É muito legal você estar historicizando isso, porque está me dando uma outra leitura É. muito, muito interessante, muito Ô, rica. E aí vamos Ana, e falar um foi a pouco. primeira vez que a Assembleia foi lá, sabia? Eu procurei, porque eu nunca tinha visto, eu sempre vou às assembleias. Nunca tinha tido Assembleia no Colune, então foi também E uma eu Assembleia adorei, porque histórica cabe pra todo gente. mundo, porque fica muito agradável, tá cheio de Aí é show, tá? fresquinho, né? É fresquinho. É por isso que é bom, a vaia fica ecoa, é boca, a vaia ecoa, eu gosto de vaia. Mas, gente, eu quero te perguntar um pouco agora desse período. Aí você, corajosa, me pega essa Saduf naquele momento. Aí eu queria Ai, que você contasse um pouco aquele dessa experiência, momento. os enfrentamentos, enfim. Aí eu vou deixar um pouco do seu depoimento daquele momento, né? Sim. Então, para mim foi uma gestão muito difícil, pessoalmente falando, né? Porque eu peguei bem, eu entro na alta pandemia, né? Então a gente não tinha nem a possibilidade de se encontrar. A Nina me passa a gestão, né, na cerimônia de posse online, assim. É, e aí a gente começa a pensar uma outra maneira de fazer o sindicato. Né? A gestão da Nina pega ali 2020, a minha porque eu entro em 2020, em dezembro de 2020. Então a Nina pega a primeira parte da pandemia e aí começa todo um esforço do sindicato de se voltar para esse formato online, para as redes, né? E de se atualizar nisso. Então eu já pego meio caminho andado, porque a gestão da Nina já tinha feito muita coisa, e a gente começa a pensar como enfrentar um governo, né? Marcadamente fascista, um governo que persegue os movimentos sociais, que persegue os sindicatos, que persegue o serviço público, nesse formato, né? E com esse agravante de ir para a rua e poder ficar doente. Né? Eu, Sim. particularmente, tenho 2 filhos com bronquite e eu tenho bronquite. Então, para mim, a pandemia era um terror, assim. E eu peguei Covid 3 vezes. Então, na primeira eu tive medo de morrer, porque era isso, né? A gente não sabia, era muito desconhecimento, não sabia o que estava acontecendo, e várias fake news, enfim. Mas eu E lembro de que fato, a né? minha gestão Morreu muita começa. gente, né? Foi um Muita gente, período. eu perdi muita gente, Sim, o sindicato horroroso. perdeu muita gente, né? Então Sim. foi um período difícil, não só do ponto de vista da mobilização, mas da nossa saúde mental mesmo, do medo que a gente tinha, né? Eu particularmente, ainda tinha um medo que, assim, em 2019 eu fui atropelada na greve geral, né? Tem isso também, né? O pessoal fala assim, a gente não fez nada no governo Bolsonaro. Teve greve geral em 2019 contra a reforma da Previdência. Já era o governo Bolsonaro, né? E eu fui atropelada nessa manifestação e o carro passou em cima das minhas pernas. Eu fiquei um tempo sem andar, Nossa, foi foi uma você, eu coisa tinha pensado que horrível. tinha sido a doutora Marinal, foi você, né? Eu e a Marinalva. A Ah, é, a Marinal Marinalva vai lembrar. sofreu, aliás, uma grande figura, assim, né? Esse Sim, sindicato sim. tem mulheres muito Mari- legais e muito Marinalva importantes, assim. presente, importante Marinalva aqui. presente. E então, ela sofreu quando o carro bateu, ela caiu de cabeça no chão. E Sim. aí, enfim, chegou a ir para o hospital, mas foi liberada logo, não teve nada muito grave. A que teve mais gravidade fui eu, porque o carro literalmente passou nas minhas pernas, na área da canela. Então, eu não tive nada, assim, não tive nada. Eu tô com uma condromalácia, que é uma cartilagem que ficou comida no joelho, que foi mais afetado. Mas eu não quebrei nada na hora, mas eu não podia andar, né? Fiquei 20 dias sem Sim. andar, e aí depois de terapia durante um ano quase. Então, quando eu volto, em 2020, eu tinha começado a voltar à militância. Aí vem a pandemia. Aí para tudo. Aí eu volto na gestão, já em dezembro de 2020, mas aquela memória ainda estava muito presente do medo, né? Do
do medo de tudo. E um medo que é físico também, né? Não é um medo só subjetivo, é um medo que a gente sente, assim, com o corpo da gente, né? E aí, em janeiro de 21, começaram as carreatas, né? Porque a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer carreata. E aí alguém teve a brilhante ideia da carreata, que é uma mobilização que já tinha sido usada, né? A gente vê a importância da história aí, né? E a gente começa a fazer as carreatas. Só que indo para a rua sem ter sequer vacina. Então, assim, é muito triste a gente ouvir, né, de pessoas assim que não estavam no sindicato na época, que não são ligadas à vida do movimento sindical, né, o movimento docente, que não teve nada. Porque a gente foi para a rua e não foi pouca gente, não. Sabe? Eu lembro de ir para Niterói, que assim, o Sintuf estava junto, o movimento estudantil estava junto, né? E a gente assim, ia nos carros de máscara, no máximo 2 pessoas, para não ficar dentro do carro aglomerado, com o vidro aberto, e sem saber se aquilo ali de fato tinha algum poder, né, mobilizador. Mas era importante fazer alguma coisa, né? A gente não podia não fazer nada. E a gente teve uma série de carreatas aí, o 8M, né, que é uma data importante também, né, do 8 de março, que é organizado pelo movimento de mulheres, foi em formato de carreata, também naquele ano, 2021. Então teve, assim, muita coisa de rua, mesmo numa época que não tinha nem vacina. Agora, é óbvio, né? Não era um governo com o qual a gente estava dialogando. Não dava para dialogar com aquele governo. A gente queria, era mesmo derrubar, tinha mesmo que ter derrubado. Mas não conseguimos. Não se negocia. Claro. Não conseguimos, né? Mas a gente fez muita coisa e eu acho que isso é o mais importante. A gente saber que a gente fez. A gente foi para a rua e fez. Né? E lá naquela época também já tava, a gente fazia assembleia virtual, que para mim é terrível, porque tem uma coisa do presencial que eu acho muito bacana, que é a fofoca de corredor. A fofoca de corredor é quando você conhece a pessoa que entrou na UF lá nos anos, sei lá, 70 e que está lá até hoje, que já fez, sabe? Essa coisa assim da história do cotidiano. Eu sou muito fã. Então, assim, o presencial da Assembleia, para mim, é o mais maravilhoso. Vai tomar um café e você encontra uma pessoa que está lutando por essa universidade há anos, sabe? Isso é muito bonito. Isso a gente não tem nesse formato, né? No formato online. Em que pese que ele seja importante, porque a gente está fazendo agora híbrido, né? Para o pessoal que está fora aí eu não gosto do termo fora de sede, não. Mas enfim, que não está em Niterói, né? Dos campos que estão afastados de Niterói. É legal, né? Melhor, né? Descentralizado, acho mais sei lá, mais ético, porque nós não somos a sede no Gregotário, né? Fica feio. Mas, enfim, é importante para garantir essa participação, mas também é importante estar presencialmente, né? Isso acho que a gente não pode abrir mão. Na minha cobertura, que eu cubro, tá? Toda a Assembleia eu abro na N Data News e cubro. Eu chamo de Assembleia Multicamp. Ah, também é bom. Entendeu? Também é melhor. Centro, é assim que eu estou chamando, entendeu? Multicamp, tem um termo lá. É melhor, porque, inclusive, é um termo que a gente usa, multicampia, né? O formato, o termo que a gente usa para se referir. Então, enfim. Mas é isso, assim, aí em 2021 a gente passou esse tempo com as carreatas, tendo bastante mobilização nas redes, né? Que o pessoal também tinha esse senso comum de falar, professor é tudo antigo, não gosta de nada tecnológico. Não é que a gente não gosta, a gente só queria que desse condições, porque muitos professores compraram equipamentos, gastaram seus dados, né? A universidade não deu nada, né? Não tinha uma responsabilidade da universidade de te dar equipamento. Né? Então tinha isso. E os estudantes na época, por exemplo, também estavam à míngua. Né? O pessoal que é da moradia estava recebendo quentinha estragada, né? Tava assim uma coisa terrível, né? E a gente denunciou, participou de CUV online, fez reunião com reitoria, enfim, teve muita luta, né? E aí quando vem a vacina, em 21, a gente, nossa, dá um respiro, né? E aí 22 a gente volta também para as ruas, né? A gente enfim, consegue fazer mobilização de rua, a gente ainda chama para paralisações, teve greve, se não me engano, na Federal do Pará, teve algumas greves, assim, né, isoladas, não foi uma greve do Andes, mas isso, assim, com o pessoal que estava voltando a conviver, né, acho que tem isso, eu acho que a gente ainda está nesse momento,
de voltar a Sim, conviver, de sim, sim, recuperar o convívio presencial, sim, de recuperar o papel político das greves, né, diante do sim, cenário de medo que a gente viveu, né? Enfim, sim. então acho que tem um cenário assim, e A esse própria sindicato nunca universidade se ainda está furtou, no né? formato híbrido, né? Eu, por exemplo, que tenho condições, né, de saúde mais debilitadas, só voltei em 2022 para aula, para a sala. Isso, é. 2022 ainda dei A gente online, volta no né? Colune também, a gente volta no Colune primeiro remoto, depois fica aí, eu mesma demoro a voltar por conta da bronquite, eu já Exatamente. volto finalzinho de 21, porque é isso, né? É uma outra Sim, realidade, assim. em 2022 entendo que a preocupação, imagino, né, geral era a eleição. Era Era a reverter, eleição. tirar o fascista do poder, né? E, Exatamente. Foi isso, assim. E a gente ainda teve uma posição que o pessoal achava que era recuada, que era assim, a gente falava, primeiro turno é primeiro turno. Vamos garantir que, porque a gente tem segundo turno exatamente para que a gente possa apresentar candidatos, né? aham, Então, na autonomia sindical, o que é autonomia sindical? É que a gente não fique refém de governo nenhum. Então, a gente sim, preza muito por isso. Quer dizer que nós temos que ser contra tudo que é governo? Não, mas quer dizer que a gente tem que ser contra qualquer política que ataque a educação pública, né? sim, Então a gente teve uma posição de que, primeiro turno, a gente ia estar apoiando, falando contra o Bolsonaro, que o nosso lema foi sempre esse, né? Fora Bolsonaro foi o grande lema 2022. Tinha até fóruns, né? Tinha fóruns unitários Brasil afora, que é de onde saíam os atos. Então, Niterói aham, teve um fórum importante, que a Marinalva, inclusive, era uma das lideranças e foi quem puxou a maioria dos atos aí em Niterói. E aí a gente falou isso, ó, primeiro turno é primeiro turno. Segundo turno, que vai ter só duas opções, nós não vamos nos furtar a apoiar o candidato que vier contra o Bolsonaro, né? sim, Foi o sim, Lula. Vamos apoiar. A gente levantou essa bandeira sem medo também, sim, porque claro. a gente tem essa autonomia, né, frente Sim, a reitorias, patrões e governos, né? Então, a gente puxou esse voto no segundo turno, isso foi importante, né? Foi muito importante. Eu acho que é um marco histórico, assim, conseguir tirar Bolsonaro é um marco histórico, sim, né? sim, Mas a isso, gente também não tinha ilusão, né? A gente não tinha ilusão porque a gente também já sabia que o orçamento da universidade já estava comprometido, porque ele vem comprometido desde 2013. O decréscimo é muito grande, passa de bilhão para milhão, né? Então, assim, a gente vem tendo um desmonte ao longo de muitos anos. Então, a gente sabia que o empresariado, que é quem está por trás disso, né, não ia ficar de fora, porque, inclusive, o Alckmin estava ali na chapa com o Lula para garantir isso, né? Mas sim, o que é importante desse governo? É que a gente tem abertura para negociar, para estar na rua, né, para voltar a retomar as sim, ruas, que é o lugar de onde a gente nunca saiu e o único lugar onde a gente consegue garantir algum direito, né? sim, Então é sim. isso, assim, foi um período muito, muito difícil. Eu particularmente, saí muito arrasada da última gestão, meio traumatizada até. Falei, não, agora eu vou respirar um pouco, vou ficar na base, vou dar uma sossegada, porque, inclusive, a gente não tem liberação sindical, né, Ana? Então, assim, o nosso trabalho acadêmico fica muitas vezes comprometido, porque a Sim, gente fica vivendo em função do sindicato e para aquilo ali funcionar, também tem um lado burocrático, institucional, sim, né? De tocar o dia a dia, de ver funcionário, enfim, que é difícil, a gente não está liberado, a gente continua fazendo o nosso trabalho, dando aula, ensino, pesquisa e extensão, e no sim. sindicato. Né? Que é Para nós, parte da também da BTT, precarização, né, da luta. A gente está falando um pouco exatamente. isso das atividades de coordenação de pós e tal, que não dispensam a gente de outras atividades, então você vai ficando esgotado. E também o trabalho, porque é um trabalho, né? Trabalho na luta sindical, que é uma luta pela melhoria, né, da qualidade da Sim. educação, ele é um esforço, com muito É, sacrifício. Por isso que eu, antes de muito. tudo, antes de a gente continuar, eu queria já te agradecer aqui, em meu nome, em nome de todo mundo que está assistindo, você ter topado ser a representante da associação naquele momento, um momento que muita gente, inclusive, teve crise de pânico, não respirava, né, em todos os sentidos, tá? Estou falando também pelo governo. Não é Sim, fácil sim. lidar com o governo fascista, não é exatamente simples. Então, assim, uma das coisas que Sim. me dá muita tristeza de ver essa fala de que não houve luta, além de, obviamente, uma fake news, né, não contribuir para a memória,
ela deixa de reconhecer um lugar muito importante de coragem. Eu acho que quem topou estar à frente ali foi muito corajoso, porque a gente sabe que havia, de fato, um perigo desse governo ganhar de novo, ter perseguição, a gente não era, né? Então, eu queria já agradecer de saída você e Marina terem, né, conduzido esse processo aqui em nome da UF. Bom, aí chegamos na greve hoje, né? Que você vê em relação ao Colune? O que são as demandas principais para você hoje, até do Colune e desse momento hoje aqui, né, da greve? Então, para mim, hoje, né, o central é a defesa da existência da própria universidade, né? Isso está desdobrado na recomposição orçamentária, na defesa da nossa carreira também, mas para mim é sobretudo da existência desse serviço com qualidade. Porque, primeiro, é isso que eu falei, né? O desmonte vem acontecendo, que a retirada do orçamento não é de agora, né? Vem diminuindo ao longo dos vários governos, mesmo nos governos do PT, a diminuição do orçamento ela é visível, né? Então, não tem como fazer educação de qualidade sem dinheiro, né? O que para mim está aí em jogo? Que a questão não é a extinção desse serviço da educação, é cobrar por esse serviço. Isso, para mim, é a grande diferença, assim, porque a gente já teve um projeto que foi o Futuris, que foi de 2019, né, ainda no governo Bolsonaro, que é uma privatização dos serviços públicos. É exatamente você pegar o equipamento público e dar na mão de uma empresa para ela gerenciar, porque aí vai ter dinheiro. Né? Eu acho que essa lógica que a gente vai precisar enfrentar, e ela está muito arraigada, né? Eu estava ontem vendo o filme do Silvio Tendler, o Privatizações, Distopia do Capital, que é muito legal, porque ele vai recuperando como que os serviços públicos vão sendo desmontados. Né? Primeiro, pelos serviços básicos, água, né, telefonia, luz, né? E aí ele vai falando, depois isso vai chegando na saúde e na educação. Então, o cenário não é assim, vai acabar tudo, vai ficar sem. Não, é de cobrar. Porque é o modelo, por exemplo, nos países aí capitalistas, né? Enfim, é um modelo neoliberal, né? Da função do próprio Estado. Então, e aí tem uma coisa que a gente tem que ter uma delicadeza, inclusive política, para atuar, que é assim, o próprio reitor da UF falou que a UF não tem condições de funcionar depois de julho, agosto, não tem dinheiro. Só que a gente precisa dizer para a população que a gente tem um projeto de educação. Porque senão a Globo vai dizer, bota a Fundação Instituto Ayrton Senna para administrar, bota a Natura, bota o Lehman, bota seja lá quem for, né? Porque o empresariado, ele vive do dinheiro, inclusive, que nós, trabalhadores, geramos, né? Então, não é uma questão de falta de dinheiro, né? Eu acho que isso também é importante, né? Porque, às vezes, a mídia fala assim pra gente, a greve é política, né? E aí faz uma separação entre política e economia. Não existe. Não existe. A economia, ela é pautada por uma política. Então, a gente vem perdendo muito. Inclusive, eu acho que isso tem moldado uma subjetividade que isso, para mim, é o mais danoso do momento que a gente vive. Que o neoliberalismo, ele conseguiu fazer a gente esquecer que a gente é uma classe trabalhadora. Nós somos só indivíduos. Então, as pessoas ficam olhando só o seu pedaço e o imediato. A greve vai me atrapalhar porque eu não vou me formar. A greve vai me atrapalhar. É tudo no eu, vai atrapalhar o meu projeto. Fora os projetos que tem cobrança na UF, que a gente sabe disso, né? Tem muita gente que não quer fazer greve, porque tem um projeto de extensão que é cobrado, uma pós que é cobrada, né? Então tem uma interferência ali direta no seu próprio salário, né? Uma empresa, uma parceria privada que vai ser, de repente, né? Enfim, vai ser atrapalhada aí com a greve. Então tem tudo isso, né? Dentro do discurso contrário à greve nesse momento, né? Então a gente precisa recuperar essa noção de coletividade, sabe? E também parar com o imediatismo, porque não adianta eu me formar agora e não ter escola pública amanhã, não ter universidade pública amanhã. Aí eu me formo e quem vem atrás de mim não vai ter acesso. E aí vai ser o quê? Né? Porque a gente já tem um desmonte do mundo do trabalho que é sobre-humano, né? A gente agora colocar na nossa cabeça que não tem que ter mais direito trabalhista. A gente perdeu essa briga.
né? A gente acha que não tem que ter uma coisa que não tem que ter. CLT está desmontada. Então, para mim, a Uhum. gente precisa fazer, às vezes, um retorno às raízes, né? Ir às raízes, né? Eu que trabalho muito com cultura popular, tem muito essa coisa, da ancestralidade, né? Das nossas raízes. E acho que é recuperar o que é, por isso que acho que esse programa também é importante, né? O que é a pauta dos trabalhadores e das trabalhadoras, o que foi a luta por direitos, por uma carga horária, né, de trabalho decente, que ainda assim a gente podia reduzir. A gente não precisava trabalhar 40 horas semanais, podia ser 30 sem redução de salário, que agora é assim também, eles querem reduzir a carga horária para reduzir salário, né? Sim, sim, Enfim, ter direito à folga, férias, direito ao lazer, né? Eu que sou sim, das artes, assim, ter direito à cultura e ao lazer é algo muito importante, e a gente é muito criminalizado ainda isso, né? Como se o lazer, como se a gente não tivesse direito ao lazer. Então, assim, eu acho que a gente, só para falar primeiro do macro, né? A gente vive um momento muito difícil, muito individualista, e onde as pessoas também acham que é normal que esses serviços que deveriam ser públicos sejam privados. Entende? As pessoas acham, não, vai uhum. melhorar. Né? Se a gente pagar por ele, vai melhorar. Não valoriza porque não é pago. Não tem uns discursos assim? Sim, Então, assim, sim, recuperar, acho que esse filme do Tendler, para mim, é muito maravilhoso, porque ele mostra que o Estado nem sempre foi assim. Né? Que o Estado sim, era responsável por serviços básicos. E é responsável porque quem bota dinheiro no Estado é a gente. Né? De onde vem o sim, dinheiro do Estado? Não é do empresariado. É da gente, que é classe trabalhadora, né? sim, Então, sim, recuperar isso, eu acho que pode ser também um pano de fundo dessa greve que acontece agora, né? E aí brigar por esse orçamento, né? Já tem um apontamento aí do governo de que uma previsão de que o PIB vai crescer esse ano, né, de 2,2%, parece. E aí o Andes fez um cálculo junto com o Diese, parece que isso daria para ser revertido em até um trilhão para a educação, uma coisa assim. Então a gente sairia da casa de milhões e passaria para trilhões. Olha só, não é sim, sim, impossível. Quando a gente fala assim, às vezes sem dados mais concretos, né? Parece que a gente está pedindo um impossível, ou que a gente está pedindo uma revolução amanhã, vamos transformar o Brasil num país socialista. Gente, nem é, eu queria até que fosse. Mas não é. A pauta, ela é dentro do que você, do que está aí, do modelo vigente. Né? Então, acho que sim. é preciso dizer isso. Assim, dinheiro tem, né? Só resta saber para onde que esse dinheiro vai ser direcionado. Não ter medo de fazer greve no governo Lula, porque a questão não é com o Lula. Inclusive, o Lula é uma figura histórica, né? Uma figura importante da história desse país, que é preciso, enfim, que se dê os devidos créditos, né? Mas que agora ele está operando uma política que está favorecendo, sim, o empresariado. E aí não cabe a ele ser contra o empresariado, cabe a nós. Nós somos o povo trabalhador. Né? A gente não ganhou nada de graça. Então a gente sabe Sim, fazer. Não precisa ter medo. O Lula não vai ficar com raiva, ele já pediu para a gente ir para a rua. Né? Então, assim, sim, ótimo. e se a greve não incomodar, ela não tem ganhos. Né? Tudo que é greve, ela teve que incomodar em algum momento. Tem que atrapalhar um trânsito, entendeu? Tem que chegar alguém atrasado no trabalho e falar: olha, patrão, cheguei atrasado porque tinha greve, porque o pessoal não negocia com os professores, porque o Haddad foi sentar com o empresariado, mas não sentou com o sindicato. Né? Então, acho que estou aqui de anedota, né, fazendo uma Sim, brincadeira, mas para falar de que a greve tem essa função política do incômodo, da suspensão do cotidiano, sabe? De um outro espaço-tempo, né? De criar uma brecha, né? De dizer, olha, não está normal. E a gente não pode ter medo de fazer isso, né? Agora, tem que fazer isso de forma organizada, enfim, tem que ocupar as ruas, tem que ocupar a reitoria, tem que falar com o reitor. Reitor, não dá para você ficar aí só na gestão da miséria, né? Falando, sim, não vai dar para funcionar. Né? Se não dá para funcionar até julho, por que não suspende o calendário? Hoje a pauta do CU foi, né, o pessoal pressionando para suspender o calendário. Porque, inclusive, tem muito professor dando aula porque o calendário não está suspenso. Professor dando prova, né? E aí, é até difícil falar, assim, mas quando a gente fala que eles são fura-greve, eles ficam chateados. Mas quem está ferindo uma decisão coletiva é quem não está em greve. Né? Isso é importante sim, a gente recuperar também. Porque quando sim, vota pela não adesão, a gente não pode sair fazendo greve sozinho, né? A gente tem que sim, respeitar a decisão coletiva. Então, uma vez votada a greve, é preciso
que aqueles que, né, reconhecem esse espaço democrático façam adesão ao que a maioria deliberou, né? Sim. Mas é difícil, não é esse entendimento, as pessoas têm entendimento de que a greve sou eu, faço se eu quero e acabou, né? Mas quem está desrespeitando essa decisão coletiva é quem está furando a greve. E muitos não respeitam sequer a greve estudantil, que é importante também lembrar isso, né? Os estudantes também deliberaram por greve. Então, ficar ameaçando a estudantada com prova, com aula, com frequência, né, também não é aí a melhor maneira de se dizer democrático ou democrática, né? Mas, enfim, é isso. Acho que o cenário é difícil mesmo. Eu super respeito o argumento de muitos companheiros de luta, inclusive, que falam, né, que fazer a greve nesse momento é fortalecer a extrema-direita. Esses que são da luta, eu respeito mesmo, tá? Eu só não tenho muito apreço por aqueles que nunca consideraram a greve como instrumento de luta. Né? Porque tem gente que fala que eu não vou fazer a greve em 2024, mas não fez em 2015, não fez em 2012, não fez em 1918, entendeu? Não fez. Então tem esse pessoal. Esse pessoal é outra coisa, porque tem projeto diferente de sindicato, universidade, tudo. Mas com aqueles que são companheiros que estavam em 2015 e que agora têm medo do momento, com esses a gente quer dialogar. Né, para dizer, o que fortalece a extrema-direita é continuar deixando que o empresariado mande no orçamento público. Né? É tirar do Estado o papel que ele tem de servir ao povo. Né? Porque quem elege, né? Quem vai governar somos nós. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. O medo não é bom conselheiro, né? A gente já sabe disso. Então, o que é a gente se fortalecer na rua, na luta, na coletividade, sabe? As atividades de greve estão muito legais. O comando local de greve, ele é aberto. Então, assim, chegar junto, se informar. A gente está sempre pensando coisas em unidade com os técnicos e com os estudantes, que eu acho que isso também é muito importante, né? Amanhã tem ato, olha aí. Amanhã tem ato em Laranjeiras. Tem na reitoria 10 horas e depois à tarde. Uma hora aqui, reunião aqui, para seguir para 4 horas lá no Palácio Laranjeiras, né? Exatamente. Então, o dia inteiro, porque é na luta que a gente se encontra. Eu amei. Vou ter que encerrar, porque isso aqui é doido. Ele encerra de repente, que ele dá uma hora, de vez em quando ele passa, tá? Eu queria agradecer muito. Eu queria comentar uma coisa que a Andréia falou, rapidamente. A Andréia falou 2 coisas que eu acho que é importante, só para te deixar. A luta, né, pela carreira, inclusive, dos professores de carreira universitária de nível de ensino médio, né, da carreira dos federal, da greve de 2012. Evelyn vai estar semana que vem, vou aproveitar e conversar um pouco isso com ela. E a Andréia falou do absurdo que é não ter política de permanência dentro do Colune, né, a bolsa de permanência. Isso é obviamente a gente... Então, mas você acabou de uma forma muito bonita. Eu pedi para a Marina, eu nem precisei pedir para você. Eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se reaproximar do coletivo e a greve tem esse papel, os encontros, né? As atividades, tá? Queria agradecer muito a você. Ana, e não deixar de sonhar, né? Porque falam pra gente que o sonho é bobeira. O sonho não é bobeira, gente. O sonho é o que movimenta, o que faz a gente ir pra cima. Tem que ter esperança, tem que ter sonho. Isso aí, é isso. Então, olha, você vai ter que chamar você quantas vezes para falar na minha turma, você tá perdida. Kate, super obrigada. Pode me chamar que eu vou. Ô, gente, beijo, olha, gente. Obrigada a todo mundo aqui presente. Vai ficar gravada para quem quiser assistir na íntegra. Semana que vem, a próxima live com a Evelyn vai ser na sexta-feira, 19 horas, porque nós estamos assim, nós estamos na doideira, tá? Beijo, gente. Muito obrigada, Kate. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau. Aqui.